Romanos, que tem sido a nossa meditação por algum tempo, nesses últimos domingos. Pela manhã nós encerramos hoje a nossa revista, a Carta aos Romanos. Agora à noite nós ainda temos aí algumas palavras a serem ministradas dentro desta carta. Domingo que vem vamos abrir mais um parêntese por causa da presença do Grupo Logos entre nós. E lembrando que nós tivemos 3 mensagens alusivas à paixão de Cristo nos últimos 3 domingos. Por isso também nós abrimos aí um parêntese nas mensagens dentro da carta aos Romanos. Mas o texto está aqui transcrito, nós iremos ler o texto a partir dos slides que foram preparados, mas você fica à vontade se quiser consultar a sua Bíblia. Até aqui nós temos aprendido a respeito da carta aos Romanos, a respeito da justiça de Deus, do justo juízo de Deus. Temos aprendido também a mensagem da justificação, que é o tema central da carta. Nós somos justificados em Cristo. Só que hoje eu quero pensar com os amados a respeito da justiça fora da igreja, fora do nosso ambiente, a justiça nas ruas, a justiça na vida diária. Porque cá para nós, ser crente, aplicar a palavra de Deus no culto, no retiro espiritual, no acampamento, é fácil. Só que nós precisamos revelar aquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus fora do culto, fora do retiro, fora do acampamento, fora do grupo pequeno, nas ruas, no dia a dia, no cotidiano. Como é que nós, sendo justificados por Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, podemos nos comportar num mundo tão injusto como é o mundo nosso? Ou será que eu estou aqui enganado e o nosso mundo não é tão injusto assim? Como é que nós podemos, nós que acabamos de cantar que o Senhor é o nosso Rei e que Ele pode reinar em mim, reinar na minha igreja, reinar na minha casa, pode, não deve reinar? Como é que nós devemos lidar com as autoridades constituídas no nosso mundo? No nosso país em particular? Como é que nós que aguardamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, devemos viver enquanto esse dia não chega? Interessante, você pode dizer assim, olha, o nosso regime hoje é o regime democrático. Em alguns outros países é o regime monárquico. Ah, não, mas também pode ser uma ditadura. Como é que a gente lida com esses regimes? Como é que a igreja deve se comportar? É interessante, porque tem governos que oprimem o povo. E aí, como é que a gente vai agir nessas situações? A Bíblia nos dá algumas respostas para isso. Como também a segunda parte do texto, como é que eu devo lidar com os demais irmãos na minha caminhada cristã. Vamos lá, então? Eu queria começar o texto com apenas o versículo 1, para a gente trabalhar um pouquinho esta palavra autoridade. O verso 1 do capítulo 13 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. O texto que nós iremos tomar por base é o capítulo inteiro. Queremos expor o capítulo inteiro. Só que eu quero começar com esta palavra, autoridade. Quando o apóstolo resolve abordar esse tema,
não significa que para ele foi fácil. Penso que não. Como não é fácil nos dias de hoje. Talvez você pense assim, não, mas para nós hoje é pior do que na época de Paulo. Não é. Na época de Paulo, o mundo era governado por Nero, que oprimia o povo, que oprimia as nações, que mandou muitos cristãos serem perseguidos, serem mortos. E é interessante porque, contra todo o raciocínio humano e toda a lógica humana, Paulo diz que devemos respeitar as autoridades num contexto como aquele. Obedecer, submeter, porque não há autoridade, seja ela qual for, que não proceda de Deus. Interessante isso. Daqui a pouco a gente vai descer a alguns detalhes sobre isso, mas o texto é claro quando diz: as autoridades que existem foram por ele, por Deus, estabelecidas. É lógico que para que haja ordem e segurança num país, para que haja ordem e segurança numa empresa, para que haja ordem e segurança no lar, e até mesmo no esporte, tem que ter liderança e tem que ter autoridade. Sim ou não? Imagina, por exemplo, de vez em quando, vendo futebol, você vê comentaristas dizerem o jogador fulano de tal é um bom capitão do time, porque ele tem autoridade e o time o respeita. Não é apenas porque ele tem aquela faixa aqui no braço, não. É porque ele comanda mesmo. O técnico tem que ter comando. Então nós estamos falando de esporte, estamos falando de lazer, e tem que ter autoridade. Alguém precisa exercer ali autoridade. No lar tem que ter autoridade. Lares onde os filhos não obedecem à autoridade ou não respeitam a autoridade dos seus pais é um caos. A gente tem feito curso de criação de filhos e tem filhos que já aprenderam a dominar seus pais. Sabem quais são os limites dos pais e aí você confunde quem é que manda nessa casa, quem tem autoridade nessa casa. Nós precisamos entender que o princípio de autoridade, ele é bíblico e precisa estar presente em todos os lugares. Na igreja tem autoridade. E nós precisamos aprender a lidar com a autoridade. E quando não há autoridade? Esse versículo que está aí, ele está literalmente em 2 lugares do livro de Juízes. No capítulo 17 e no capítulo 21. Numa época bem difícil da história de Israel, uma fase negra da história de Israel. E nesta fase negra da história de Israel, o texto diz: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Já imaginou cada um fazer o que quer? O que vira isso? Não é? Na ausência de autoridade, o resultado geral é falência. Se falta autoridade na família, a família fale. Se falta autoridade na igreja, a igreja fale. Se falta autoridade numa nação, a nação também vai à bancarrota. A falta de autoridade gera falência. Na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Pois bem, sem autoridade não há ordem. E sem autoridade e sem ordem não vai haver progresso. Por isso, para manter a ordem e para gerar progresso, é necessário que haja autoridade. Nossas atitudes, de acordo com o texto, para com as autoridades constituídas, vão ser resumidas em apenas 2 palavras. Tanto o texto de Paulo em Romanos 13, quanto o texto de Pedro, que nós vamos ver na sequência como exemplo, como texto adicional. Nós vamos aprender que, de certa forma, mesmo que seja difícil de entender, não é? O pressuposto básico é de que, o que está lá no verso 1, a autoridade é por Deus constituída, seja ela boa ou má.
Por isso, nosso papel com esta autoridade é o de obediência e respeito. As autoridades não devem ser temidas, o texto vai dizer isso, por quem pratica o bem, sim por quem pratica o mal. Quem pratica o bem vai ter um reconhecimento, e quem pratica o mal, ela é serva de Deus para punir. A responsabilidade primária das autoridades na história da civilização, e principalmente da Bíblia, é a de manter a ordem, é de administrar e proteger, mas muitas vezes Deus usou líderes maus para trazer punição para o seu povo. Jesus e as autoridades do seu tempo, como é que Jesus lidou com isso? É interessante porque nós aprendemos o seguinte: temos que imitar Jesus em tudo. E Jesus foi testado nessa área do respeito à autoridade 2 vezes. E quando Jesus foi testado, numa das vezes era porque ele deveria pagar imposto. E aí vieram questioná-lo se ele não iria pagar o imposto. Ele mandou Pedro ir pescar e tirar uma moeda lá do peixe para pagar o imposto de Pedro e o imposto dele, mostrando que ele não queria de forma alguma entrar no rol daqueles que peitavam as autoridades para não pagar imposto. Mas numa outra situação, quiseram testar Jesus dizendo assim: é lícito dar imposto para César e para Roma? É um país que nos subjuga. Olha, que eu estou falando que na época de Paulo era Nero, na época de Jesus era César. Um imperador que regia com mão de ferro, que oprimia. Por isso a resposta de Jesus poderia ser uma resposta problemática. O que ele vai responder diante disso? Mas diante desse teste, Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Na verdade, o Senhor está dizendo assim: dai a César o que é de César, mas não dai a César o que não é dele. César, naquela época, queria ser adorado. César, naquela época, sabe desse nome César? Não era um nome próprio, mas era um título, não é? Ele era o Césares, o Senhor, o Augustus, aquele que queria ser cultuado, queria ocupar a função e a posição de uma entidade espiritual, de alguém que merecia ser adorado. E o Senhor diz: adoração não, dai a César o que é de César, imposto é de César, mas dai a Deus o que é de Deus, culto e adoração é a Deus e não a César. Mas com isso Jesus mostra que mesmo num país ou num mundo corrompido como o que ele estava, dominado pelo Império Romano, onde até a própria religião, conforme vimos na série A Paixão de Cristo, que nós pregamos, era uma religião já tomada pela corrupção. Naquela situação, Jesus, nesses momentos decisivos de teste, ele foi muito claro em dizer exatamente isso, não é? Precisa respeitar aquele que de fato é a autoridade. Dai a César o que é de César. É claro que alguém poderia lembrar aqui daquela palavra de Jesus, um tanto quanto dura, quando ele chama uma autoridade de raposa. Diga para aquela raposa, referindo-se a Herodes, que eu estou aqui hoje e vou ficar amanhã e não vou lhe obedecer, eu só vou embora na hora que eu precisar ir embora, ou que eu achar que é tempo de ir embora. Mostrando claramente que também há limites, e daqui a pouco eu vou falar rapidamente sobre esses limites para a autoridade constituída. Ok. Ainda dentro de Jesus e a autoridade do seu tempo, não é? Eu gostaria de lembrar de um episódio para concluir esse raciocínio que nós chegamos a mencioná-lo a semana atrasada. Quando Jesus estava sendo condenado, mandaram Jesus para Pilatos. E Pilatos vai interrogar Jesus, e o que Pilatos diz? Você não sabe que eu tenho poder para crucificá-lo?
mas também eu tenho poder para absolvê-lo? Você se lembra qual foi a resposta que Jesus deu para Pilatos? Está aí no texto, né? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada lá de cima. Com isso, Jesus confirma o que nós estamos dizendo. Toda autoridade é constituída por Deus. Você não teria se não tivesse sido te dada essa autoridade lá de cima. Toda autoridade é constituída por Deus. Jesus sabia disso, Jesus verbalizou isso para Pilatos. E assim sendo, nós descobrimos que o poder máximo do universo, aquele que governa mesmo, que está assentado em um alto e sublime trono, que tem todos os governantes nas suas mãos, esse é o nosso Deus. Ele é que tem todos em suas poderosas mãos. Vamos ver aqui rapidamente os ensinos de Paulo e de Pedro sobre essa obediência ao Estado. Primeiro, o nosso texto de Romanos 13, que eu já li o versículo primeiro, deixa eu ler agora até o versículo de número 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ele e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente de justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão ao serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Nessas exortações de Paulo, eu quero passar rapidamente pelo texto para a gente fazer algumas aplicações. Ele nos ensina que devemos sujeitar, submissão. Verso 1, ele nos ensina que essas autoridades foram instituídas por Deus. Terceiro, que rebelar-se contra o governo é errado, porque estaremos rebelando contra o que Deus fez. A autoridade é ministro de Deus, para o bem ou para a punição. Que devemos obedecer não por causa da autoridade em si, mas por causa de Deus. É o mesmo princípio do empregado e o patrão. Eu sou um bom empregado, não é só quando o patrão é bom, porque minha obrigação é servir a Deus e não apenas o meu patrão. Devemos pagar os nossos débitos, se a ninguém fiquei devendo coisa alguma, virá no próximo texto. Agora, vamos ao texto de Pedro, capítulo 2, de 13 a 19. Será que é só Paulo que pensa assim? Veja o que Pedro nos diz. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito. Ame os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. O que essas exortações de Pedro nos ensinam? Mesma coisa de Paulo, sujeitar as autoridades. A sujeição deve ser por obediência a Deus e não por causa da autoridade em si. A sujeição é também um meio de testemunho público. E a nossa liberdade em Cristo não serve de pretexto para a gente dizer assim, olha, eu não vou sujeitar a autoridade porque tem uma autoridade maior sobre mim, que é Deus. Muita gente usa isso como pretexto. Quando a gente serve apenas a autoridade boazinha, que vantagem tem nisso?
É interessante, porque mulher boa de marido bom não precisa ser cristã para dar conta de ser mulher boa quando o marido é bom. Não precisa ser cristão para ser um empregado bom quando o patrão é bom. O caminho que o Senhor está propondo para o cristianismo é o caminho do extraordinário, do sair do ordinário, do normal, do comum. E aí você tem um passo de fé para dar. Sabe qual é o resumo? Está no versículo de Pedro que diz que devemos amar os irmãos, temer a Deus e honrar o rei. Esse é o resumo do que esses textos nos ensinam e diante do que Jesus praticou enquanto esteve na terra. Essa série de exortações de Paulo e essa série de exortações de Pedro podem ser resumidas nesta frase: amar os irmãos, temer a Deus e honrar o rei. Agora, eu queria pôr um limite no negócio, não é? É claro que o que nós falamos até aqui precisa ser entendido como verdade absoluta, porque vem da parte de Deus. Contudo, é preciso entender de uma vez por todas que a principal autoridade nesse processo de relação que nós temos com a autoridade é o nosso Deus. Ele é que está no comando de tudo. Nesse caso, o verso 1 resolve a questão. Toda a autoridade foi constituída por Deus. Neste caso, a relação de Jesus com Pilatos resolve a questão. Pilatos, você tem autoridade para me crucificar, sim. E Jesus sabia que ele tinha vindo ao mundo para ser crucificado. Quando Pedro tirou da espada para defendê-lo, ele diz: olha, se eu quisesse, anjos do céu viriam para me defender. Não precisaria, Pedro, você pegar a espada. Depois ele próprio diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Contudo, ele tinha plena consciência que as autoridades constituídas tinham origem em Deus. Por isso o verso 1 resolve esta questão. As pessoas não têm nenhuma dificuldade em ver Deus como Salvador, em vincular a salvação a Deus, mas tem muita dificuldade em ver Deus como Senhor, aquele Deus que controla todas as coisas. Aquele Deus para quem eu devo não apenas a minha salvação, mas eu devo reconhecê-lo como soberano sobre tudo e sobre todos. Quando Deus está no comando, aí tem uma cláusula que é chamada pelos estudiosos de cláusula de Pedro, que estabelece um limite para a autoridade governamental. Quando é que você pode dizer assim: eu não vou me submeter a você de forma alguma, para um governante, para um rei e para uma autoridade? Você pode dizer isso quando essa autoridade exceder e querer passar por cima do próprio Deus a quem você serve. Quem está no comando é Deus. Por isso, mesmo que você sofra as consequências, há um limite para você dizer sim para as autoridades constituídas. E houve esse limite em Pedro. Quando quiseram proibir Pedro e os demais apóstolos de levar o evangelho do Senhor Jesus, Pedro respondeu dizendo: importa obedecer a Deus e não aos homens. Importa obedecer a Deus e não ao rei. Importa obedecer a Deus e não ao imperador. Importa obedecer a Deus e não ao governante. Então há um limite. Há um limite. E isso vale para qualquer princípio de autoridade. Um dia alguém me disse: pastor, então Deus constituiu o marido como autoridade sobre mim, e se o meu marido proibir de ir na igreja? Eu falei assim: você tem que submeter. Agora, se ele proibiu você de orar, de servir a Deus, aí você não pode. Não é? Aí ele, de falar do amor de Jesus para uma pessoa, aí ele foi num limite de uma área em que ele não podia ter ido, porque toda autoridade tem um limite. Eu não posso desobedecê-la por questões egoístas. Eu não vou obedecer essa lei não, porque eu não concordo com ela. Já imaginou se nós tivéssemos que obedecer apenas às leis com as quais nós concordamos? Cada um de nós aqui dentro desse auditório pensa de forma diferente do outro. Cada um de nós iríamos criar as próprias leis que nós julgamos justas e corretas. Seria um caos.
Por questões egoístas, eu não posso tomar essa decisão. Eu posso tentar mudar o que eu discordo pelos meios normais, das manifestações, do meu voto que eu devo dar, a quem eu vou escolher e selecionar para poder dar meu voto. Devo usar dos direitos de manifestação num país democrático. Mas enquanto a lei não muda, eu não posso de forma alguma dizer porque eu não concordo, eu vou desobedecer, porque prevalece a minha opinião. Já imaginou nas leis de trânsito, se nós agíssemos assim? Portanto, há um limite? Claro que há. Há um limite, sim. Esse limite não tem a ver com causas pessoais. Esse limite não tem a ver com o que eu penso, com o que eu acho, mas tem a ver com o que Deus pensa, com o que Deus acha. E quando as autoridades excedem, aí eu posso desobedecer. Às vezes custa caro. Os discípulos do primeiro século morreram, deram suas vidas por causa daquilo que eles creram. E porque eles confrontaram. Você vê o próprio Jesus, né? Quais foram as propostas para Jesus antes dele morrer? Não é? Existem na história da igreja exemplos como o de Policarpo, por exemplo, que velho já, perseguido. No começo ele fugiu, depois nem conta de fugir ele estava dando. Quando o encontraram, ficaram os algozes ali, ficaram até meio que sensíveis à idade do homem e tudo mais. Rapaz, nega esse Deus. Né? Se você não negar, nós somos obrigados a te matar, mas nega, quem sabe, né? Você negando, a gente evita de te matar e muda essa questão. E ele não negou. Né? Nós vamos te queimar vivo. Não tem problema. O fogo que vocês vão acender aqui para me queimar vai durar algumas horas. Mas eu não posso negar aquele que me livrou do fogo do inferno. Eu não posso negar. Por isso, Policarpo morreu queimado, já velho, aos pés do Monte Pargos, na região de Esmirna, porque ele não aceitou negar a sua fé em Jesus Cristo. Por isso, há momentos em que você tem que usar a cláusula de Pedro. Importa obedecer a Deus e não aos homens. E não aos homens. Não é meu desejo, minha vontade egoísta, mas é o que nós temos que fazer em relação a Deus. Como viver a justiça de Deus nas ruas? Deixando um pouquinho o lado das autoridades. Vamos pensar um pouquinho agora no próximo, na outra pessoa. E essa frase que nós colocamos aí embaixo, não sendo influenciado pelo espírito do tempo, tem tudo a ver com o fato de que nós não somos de forma alguma cidadãos de um tempo que vai acabar. Nós aguardamos a eternidade e devemos viver hoje como sendo um tempo de Deus para a nossa vida. E no tempo de Deus, eu estou me preparando para a eternidade, como se Jesus fosse voltar amanhã. E assim eu devo lidar com o próximo nessa perspectiva, de que eu devo levar minha justiça para as ruas, porque eu vivo hoje na esperança de que em breve, e esse breve pode ser bem breve mesmo, não é? Estivemos aí orando pela família do seu Luzar. Pegou todos nós de surpresa, não é? Domingo passado ele estava aqui cultuando, conversei com ele após o culto ali na porta, mas para ele foi o tempo breve, não é? E ele já está com o Senhor, exatamente porque nós vivemos no tempo de Deus e não no nosso tempo. Não no nosso tempo. Então, como viver no tempo de Deus nessa situação? Aí gera um conflito, não é? Entre o céu e a terra, onde nós estamos? Onde você está? O pastor prega aqui que nós somos cidadãos de um outro reino. Jesus é o nosso rei. Não é? Nós não somos daqui, somos peregrinos. Não é? Lembra do antigo hino? Não é? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Não é? Sou forasteiro, eu estou só de passagem. Não é essa a minha pátria. Então, como é que é essa história? Eu sou cidadão daqui ou não sou cidadão daqui? Tem cristãos que são tão terrestres, mas tão terrestres,
tão brasileiros, mas tão brasileiros, estão tão arraigados no mundo, tão arraigados nos bens que conseguiram possuir, tão arraigados nas fazendas, nos carros, nas propriedades, que sequer têm esperança no futuro. Vivem como cidadãos da terra. Para esses, talvez prevalece a pergunta de Jesus: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Você não pode ser só cidadão da terra, meu querido. Aquilo que Deus te deu, desfrute da melhor maneira possível. Abençoe as pessoas da melhor forma possível. Seja solidário. E saiba que nada que Deus nos deu vai durar para sempre, e ninguém leva nada para a sepultura. Cidadão da terra. Olha, gente, quanto mais... Eu vou contar uma coisa para vocês. A lógica é essa. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer ficar aqui. Quanto mais a gente tem, mais a gente apaixona por esta vida. E vai perdendo a paixão pela vida eterna. Sabia disso? Será que lá no céu eu vou dirigir um carro como esse? Será que lá no céu eu vou morar numa casa como essa? A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Nós somos cidadãos do céu, sim. E o nosso coração precisa de encher de esperança e dizer: eu estou aqui, mas eu estou aqui de passagem. Aqui não é meu destino final. O meu destino final é a glória com o Senhor. Agora, meus queridos, existe o inverso. Existe o inverso. Tem gente que é tão celeste, tão espiritual, espiritualiza tudo, pensa no céu o tempo todo, que esquecem por completo das coisas da terra. Estão vivendo como ETs. Estão aqui, mas são extraterrestres. Não conseguem encarnar o processo e entender que nós também somos cidadãos deste mundo. E por isso nós temos deveres. Por isso nós temos responsabilidades. Mas também por isso nós temos direitos. Porque nós somos cidadãos da terra. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Mas Paulo também diz que ele estava constrangido de um e de outro lado. E por isso, enquanto aguardamos o lá, o ainda não, o céu que nos espera, nós temos que lembrar que nós temos dupla cidadania. Nós somos do céu e somos da terra. Por isso nós devemos amar o próximo. Por isso nós devemos pregar o Evangelho. Por isso nós devemos honrar o Rei. Por isso nós devemos temer a Deus. É o resumo de como deve ser a nossa vida aqui na terra. Diante de tudo isso, a pergunta é fácil ser crente no mundo? É claro que não. Mas era fácil ser no primeiro século? Também não. No primeiro século, o cristianismo era acusado de subversivo. Ah, eles estão falando que tem outro rei, vai tomar o poder de Roma. Jesus é chamado de rei, é subversivo esse povo. Eles querem o lugar do imperador. Era assim que a igreja era vista no primeiro século. Então não pense você que é mais difícil para nós hoje do que era na época que Paulo escreveu esse texto, porque não é. A gente partindo já para terminar, meu irmão, diante das autoridades, respeito e submissão. Diante do próximo, amor. Devemos amar. Olha o que eu escrevi aqui nesse slide, que resume tudo o que nós devemos ter de atitude para com as autoridades e com o próximo. Todos os mandamentos são derivados do conceito que nós temos de amor. Sabe, quando você lida com o próximo, o amor deve ser a prioridade.
Por isso que quando perguntaram para Jesus quais eram os 2 grandes mandamentos, ele disse, olha, os maiores mandamentos, ele diz, olha, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como o outro igual a esse, que tem grande valor, ao próximo como a si mesmo. O que o Senhor estava dizendo é que quem ama a Deus cumpre todos os mandamentos que estão vinculados com a minha relação com Deus. Quem ama ao próximo cumpre todos os mandamentos que estão vinculados com o próximo. Quem ama o próximo não mata o próximo. Quem ama o próximo não rouba do próximo. Quem ama o próximo não cobiça do próximo. Quem ama o próximo não adultera. E assim os mandamentos com o próximo estão vinculados ao amor. Os mandamentos para com Deus estão vinculados também ao amor. Todos os mandamentos derivam do amor. Como viver a justiça nas ruas, então? Através de uma cidadania cristã responsável. Uma cidadania cristã responsável. Respeito, submissão, amor ao lidar com o outro. Se eu fizer isso, sem dúvida alguma, eu vou ser um bom cristão. Quem é bom cristão, também é bom cidadão. Quem é o bom cristão, então? O melhor cristão é também o melhor cidadão. A justiça de Deus, que chegou até nós através de Jesus, deve aparecer no dia a dia. A justiça de Deus que chegou até mim através de Jesus deve aparecer no meu trato com as pessoas com quem eu vivo diariamente. Deve aparecer no trânsito, deve aparecer nos negócios que eu faço, deve aparecer no meu relacionamento familiar. A justiça que eu recebi de Deus através de Jesus deve aparecer na minha vida de segunda a sábado. E não apenas domingo, quando eu estiver na igreja. Meu desejo esta noite, com esta palavra sobre cidadania, a justiça nas ruas, é que a gente aprenda com Paulo aquilo que Paulo quer nos ensinar. Que tem uma vida cristã prática para ser vivida. E que nós, como cristãos, não podemos sonegar, não podemos deixar de viver essa vida cristã prática. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa me abençoar, para que nós possamos ser cidadãos do reino de Deus, mas também cidadãos deste mundo, especificamente do nosso país. Amém? Amém. Quero orar ao Senhor já